Aí vem o Santos! Do Santos! É do Peixe! Ei, César Sampaio chegou, eu não queria usar o mesmo termo, então... E o que dizer de César Sampaio? Semana agitada lá na Vila, né, cara? Semana agitada. Vamos por partes, porque tem um monte de coisa pra falar. Vamos lá. Primeira derrota normal pro Fluminense lá no Rio no domingo. Normal. Faz parte. O Fluminense, como eu falei semana passada, já vinha melhorando depois que o Renato assumiu lá, né? E o Santos até não fez um jogo ruim lá. Na verdade, os dois fizeram um jogo mais ou menos. E o Fluminense achou um gol no finalzinho lá. Mas a derrota veio para sacramentar a demissão do Caixinha, né? Como já tinha falado aqui semana passada, dependia estritamente do resultado do domingo. Acho que a comissão errou colocar o Neymar no final do jogo lá contra o Fluminense. O que define também começo de mostrar toda a bagunça que tá o clube. O cara vem sequência de lesões. Aí o time desesperado não tá jogando, fica colocando o cara pra jogar sem condições. O que aconteceu? Chegamos na quarta-feira com 10 minutos de jogo. O cara tava lá sentado no gramado porque não teve condições. Uma nova lesão, não é nem as lesões que ele tinha, não são coxa, lesões... né? Uma lesão na coxa esquerda agora. Ele tava com uma lesão na coxa direita que foi curada. Uma nova lesão na coxa esquerda. Segundo fisiologistas que eu andei lendo e tudo mais, é até comum nesse tipo de lesão que ele teve na volta isso acontecer. O problema é que a comissão técnica do Santos, desesperada com o time não jogando nada, não respeitou o tempo necessário para que se corrija os problemas, e isso acaba causando um problema em cima do outro, e tá aí sem o principal jogador por mais pelo menos 30 dias aí. Na parte boa, a demissão do Caixinha, não dava mais, não tinha condições nem... O Fluminense de Renate derrubou aí 2 técnicos na mesma semana. Não tinha mais condições. condições. Ele tá de óculos escuro na entrevista, pode ficar tranquilo. Não tinha condições. O pior, né? O Santos fica com uma dívida aí de 24 milhões de reais para pagar. Que gostoso. Então, fazendo reuniões e reuniões atrás do cara aí para ver se ele parcela. Caralho, mano. Se fosse ele, eu não parcelava. Aceita boleto, parcelar, carnê. Sério, juro por Deus. É tanta incompetência, daqui para frente vocês vão ver como é. É tanta incompetência que se eu sou ele, eu não parcelava. Sério mesmo. O dirigente que faz um contrato desse porte, desse tipo, com essa possibilidade. Pô, a gente tá cansado de saber. Pega todos os grandes times do Brasil e vejam aí nos últimos 10 anos quantos técnicos ficaram 2 anos trabalhando nos times. Tá? Aí o cara vai e me faz um contrato com uma multa desse porte. Ou seja... É o que eu falei, enquanto dirigente de futebol, eu falo isso aqui toda semana e eu não vou parar de falar isso. Enquanto dirigente de futebol não for responsabilizado pelos atos deles enquanto estiverem na diretoria, vai continuar acontecendo essas bizarrices que acontecem no futebol brasileiro aí. É um absurdo. Com dedo em riste, ó. Cara, eu tô nervoso essa semana. Né? Menino. Habla mesmo. Tá muito grande, rapaz, tá louco. Tá um negócio absurdo lá. Ei, não parcela, mas quando você comprou seu Play 5, você parcelou, né? Deus tá vendo. Independente, irmão. Mas ele não vai embora no meio do contrato, eu não vou ter multa pra pagar. Ele tá aqui quietinho. Bom, vamos só falar mais uma coisinha da parte boa. César Sampaio assumiu lá interinamente durante a semana para não ir sem técnico, né, no jogo. O Santos fez um bom jogo contra o Atlético. Gol do Zé Ivaldo e do Barreal. Um 2-0 tranquilo na Vila. O Santos controlou o jogo inteiro, não passou sufoco, não teve nada. Por quê? Porque o nosso querido César Sampaio simplesmente chegou lá sem inventar, sem nada. Chegou e falou assim, olha, vamos jogar num 4-4-2.
Você é zagueiro, jogue de zagueiro. Você é lateral, jogue de lateral. Você é volante, faça a volância. Você é meia, crie o jogo. Acabou. Tá lá, ó, um bom jogo, tá? O Santos continua à procura do treinador, ainda não se sabe quem. Teve uma conversa, uma aproximação muito grande com o Sampaoli durante a semana, mas aí entra o nosso querido Pedro Martins, nosso CEO de futebol. Eu vou fazer entre aspas, CEO de futebol, porque eu não vejo aparecer o trabalho dele de jeito nenhum. Piada foi boa. Não, a piada foi boa, mano. A piada foi boa, merece uma parabéns. estrelinha, essa boa pra caralho. Hoje é o de Brano, qual mesmo? 64, ó. Foram apenas 64 programas pra sair uma piada boa de Will. Parabéns, parabéns. Boa! Vamos. Se acalma, né? Não, Gui, foi boa, aceite. Você não faz, mas ele fez. Aí agora começa a explanação de como aquilo está bagunçado. Pedro Martins vem, convoca uma coletiva para quarta-feira, às 11 horas da manhã. Pois bem, todo mundo achando. Vamos lá. Beleza, o cara vai anunciar o técnico. Era a única coisa que estava acontecendo, assim, a princípio. Aí senta ele e o presidente lá, e o cara entra na coletiva e a gente já fala assim, ó, não vamos anunciar técnico. Aí todo mundo já ficou meio, né, ué, então por que já tá aqui? Quebrou metade dos repórteres já. Não, se ele fala isso antes, uma galera não tinha ido. Quebrou a pauta de todos os sites, que os sites foram lá pra isso. O cara tava com a matéria pronta, era só botar o nome e a foto. Puta que pariu. Exatamente. Inclusive, já tava com a foto de Sampaoli pronta pra soltar. Se ele fala isso antes, não ia dar metade dos repórteres que estavam lá. Mas tá bom, beleza. Aí começa a desgraça. Ele começa a falar, a descascar a banana mesmo, tipo, arrebentando o Santos, cara. Como se ele tivesse... banana na frente de todo mundo? De todo mundo. Ele, como se ele tivesse... Eu ainda falei para uns amigos meus num grupo aqui, eu falei assim, ó, ele vai terminar essa entrevista e vai pedir demissão ao vivo. Foi a impressão que tinha era essa. Porque o cara chegou jogando... do caralho, peraí, mano. Não, ia ser, aí era pelo menos faz igual aqueles rappers lá, fala e solta o microfone em cima da mesa. Pelo Drop the mic. Ia ser divertido, ia dar pauta pros coitados que foram lá atrás do treinador e não tinha. Poxa, eu sério mesmo, eu achei, falei assim, ele vai pedir demissão ao vivo, tá na cara. Por quê? Porque aí, ó, olha a bagunça. Vamos lá. Quem estava negociando com o Sampaoli? Era o presidente? Não. Era o CEO? Não. Era o pai do Neymar, nosso presidente de verdade, porque o nosso presidente só tá figurativo lá? Também não. Era o filho. Ó, veja bem, olha o que eu vou falar pra vocês agora. Quem tava negociando com o Sampaoli era o filho do presidente Marcelo Teixeira. Ele não tem nenhum cargo no Santos. O que esse cara tava fazendo, negociando o contrato de treinador? Ele tem um sonho. Pelo menos chega no final do ano, ele vai fazer o racha de Natal com os amigos dele, ele faz lá no CT, né? Ele usa o CT da Vila para fazer isso, do Santos para fazer isso. Tem as roupas, né? Aí, o CEO logicamente, ficou puto da vida, porque quem é trabalho dele. Pô, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, então? Então, é o que eu falo. O Pedro Martins, ele não tá errado. Eu achei o erro dele foi de ele trazer isso a público. Amar demais. Trazer a público que foi o erro dele. Eu acho que isso resolveria com reuniões ali internas, coisa de empresa, vamos dizer assim. Só que não, talvez é legal expor no LinkedIn, sai fora. Talvez essas reuniões já tivessem sido feitas. Mas será que já não houve essas reuniões? Isso, exatamente. Talvez essas reuniões já tivessem acontecido e não deram resultado. Então aí ele ficou doido e foi pra coletiva. Só que eu acho massa, às vezes, que Marcão se esforça pra não soltar um palavrão. Semana passada ele fez efeito...
porcaria. Eu vou chamá-lo de Caio agora. Bonitinho. O nosso Caio Ribeiro. Caio Ribeiro, é um bananão. Eu me seguro. Mas assim, ó, me dá a impressão de que a diretoria e principalmente o presidente não sabia do teor da coletiva. Tá? Aí, cara dele, enquanto o Pedro tava falando, foi tipo assim, uma coisa de cinema, assim, era muito engraçado, cara. Tipo assim, o que esse cara tá falando? Meu Deus! E não sei o quê. E aí entra uma coisa que eu queria falar. Senhor Marcelo Teixeira, Pronto. se o senhor não sabia o teor... Teixeira. Se o senhor não sabia o teor da reunião, tá? Qual é o tamanho da incompetência de um clube do tamanho do Santos, da diretoria de um clube do tamanho do Santos, de não saber o que um funcionário vai falar numa entrevista coletiva? O senhor não tem direito de falar que não sabia o que estava acontecendo. É o nosso Santos, né? É uma bagunça sem tamanho. Aí vou para a segunda parte. Ah, mas ele mentiu. Olha a cara do Marcelo Teixeira. Foi absurdo. Foi muito engraçado isso, cara. Olha lá, ele vestiu até a camisa ao contrário, ó, tá com a... Ele tá bem louco, ó. Absoluto cinema mesmo, hein? Puta que pariu. Olha a cara dele. Demais. Mano, o que você tá falando, velho? Demais. Aí, entramos para a segunda parte. O Pedro Martins mentiu, falou que ia falar uma coisa e chegou lá e falou outra. Então, mais incompetência ainda da diretoria. Por que esse cara tá empregado ainda, então? Porque se é meu funcionário e faz um negócio desse, tinha sido demitido no meio da coletiva. Com certeza. Tá? Com tapa na cara. Sincero, conhecendo Marcelo Teixeira, ele só falou que iria fazer uma coletiva, ele não deve nem ter perguntado por quê. É muito provável. É muito provável. Eu acredito nisso. É muito provável. O Marcelo Teixeira deve ter pensado, tipo assim, ele vai falar, vai tirar do meu brioco. Exato. Ele que assume. E aí, quando for, ele enterrou mais um pouquinho, só falou, então. É assim, ó. Existe um plano. O Santos não acaba por causa de ser uma coisa muito absurdamente gigante. Mas existe um plano interno para implodir o Santos. Faz uns 20, 30 anos isso já, tá? E estão conseguindo, tá? O Santos tá acabando. Se continuar desse jeito que vai, o Santos vai acabar. Eu falo isso com muita tristeza. Eu amo o clube, eu vivo o dia a dia do clube, eu tenho conhecidos lá dentro do clube, eu tenho amigos lá em Santos. Cara, eu falo isso com muita tristeza, mas se ninguém tomar uma atitude daqui pra frente, o Santos vai acabar. Chega uma hora que não dá. Tá? É um negócio assim... É triste, porque a gente vê que a maior parte dos times de futebol é assim. O Corinthians tá numa situação também muito ruim administrativamente lá. E outros tantos no Brasil, o Grêmio tá implodindo por dentro lá também. E isso aí é tudo daquilo que eu sempre falo. Assim, ó, isso aí é falta de responsabilização para os dirigentes. Enquanto não houver uma legislação mais forte contra esses caras, eles vão sempre tratar os clubes como se fosse a casa deles. Como não vai haver, né? Não vai. Esse que é triste demais. Por isso que eu falo para vocês, embora nós tenhamos aqui vários exemplos de SAFs ruins que aconteceram aqui no Brasil, eu sou a favor da SAF. Eu sou a favor que o Santos vire uma SAF. Por quê? Porque a partir dali vai ser virar a SAF para não cifo. Essa foi boa também, Will. Muito bom. Também peraí. Eu peguei um piada. Não, essa foi boa. Tá sob efeito de alucinógenos. Eu sei que a proposta do programa não é essa, mas o que eu estou passando aqui para vocês... Agora, eu nunca vi o Marcão desse jeito. Pode cuidar. Pra vocês hoje, cara, é o que o torcedor do Santos tá sentindo, cara. É revoltante. De verdade. É ruim, tristeza. É revoltante. É muito triste a gente ver um clube do tamanho do Santos, com toda a história que o Santos tem,
E ver o caminho que o time tá tomando, que o clube tá tomando, é muito triste, cara. É muito triste. E não tem perspectiva desabafo de melhorar, do Marcão, a partir dos 19 minutos. Já vamos ver. Cara, mas sinceramente, é o que você falou de Corinthians também. Se não fosse o dinheiro do Corinthians, o Corinthians estava igual o Santos. Pois é, cara. Pois é. E aí qual a questão? Por exemplo, o Flamengo era pra ter ficado assim. Ainda bem que não ficou, pra mim. Mas o Flamengo foi uns 10 bons anos que era isso daí. Se recuperou também por causa do dinheiro. Porque se for por administração... Se for por administração, não tem não, meu irmão. As administrações... Olha só, o Palmeiras só cresceu por causa do Santista, olha isso. Não tem... Não, maldito Thiago Ribeiro, maldito Thiago Ribeiro. Isso é verdade mesmo, é culpa do seu time. Isso é verdade mesmo. Thiago Ribeiro e o Nilson, que perdeu aquele gol na final da Copa do Brasil lá na Vila em 2015, sem goleiro nem nada. Isso também é verdade. Mas se o Thiago Ribeiro não faz aquele gol, em 2015 eles não tinham pego o Palmeiras, né? Verdade. A questão, ó, eu vou dar meus 5 centavos aqui, ó. O Flamengo a gente usa o termo flamengar, né? A gente fala lá e tal. O Palmeiras foi mais ou menos parecido na medida da proporção dele lá, né? Mas uma coisa que é muito importante, por exemplo, assim, o São Paulo tá lá com o Fidic, fazendo as Brawlers lá. Beleza. Qual que foi o mais importante de todo esse trabalho que eles fizeram? Um negócio muito simples, chamado comunicação e transparência. É tudo que nenhum desse time tem. Eles não se comunicam bem, não fazem a transparência direita. Aliás, transparente, tá de sacanagem, né? Não vou nem entrar nesse... muito, né? Mais nebuloso que lá, mas... E assim, o marketing normalmente é uma bosta, mas eles acham que é top, porque tem um copo que você ganha e você vai no jogo. Então Que ganha. 30 conto um copo no jogo na Vila. Ah, tem que pagar também? Caralho. Como é que eu... então, eu vou fazer o seguinte, você paga meu ingresso quando a gente for pra Vila, eu compro o copo, beleza? É o máximo que eu posso fazer. Mas, vamos... É o que dá pra eu fazer. Eu faço o que eu posso. Aí, já pra gente passar do clássico... E aí, Marcão, quais são as suas expectativas para o El Clássico? Vamos olhar o lado... Deixa eu só falar uma coisa, só antes de Marcão continuar. Essa indignação de Marcão teria que ser a indignação de todos nós, não só nós aqui, mas de toda a torcida, com tudo que se faz. Por exemplo, eu vou falar mais à frente, mas você olha a torcida do Flamengo hoje e você presta atenção na torcida do Flamengo há 2 anos, no Maracanã, por exemplo, é outra já. Isso graças à diretoria. E aí você vai vendo tudo que diretorias vêm fazendo contra os próprios clubes. Cara, é inadmissível isso. É necessário essa revolta. Criminoso. Bom, falando do clássico, se o Santos jogar como jogou contra o Atlético, há uma boa perspectiva. O Santos jogou bem contra o Atlético quarta-feira. O São Paulo também não vem, né, em uma grande fase, né, tá meio indo e não indo, e lembrando que lá no Campeonato Paulista, né, cara, essa zica toda do São Paulo começou com a derrota pro Santos na Vila, né, quem sabe a gente já não afunda de vez agora o São Paulo. Que isso? Aí, meu, vai deixar? Aí, rapaz. O Cuiamada tá aqui indignado porque eu quero derrubar o Santos. O Santos é maior que isso. Calma que o Gabriel vai ter direito Cuiamada, MT quer matar o Santos. Mato Grosso? Mato Grosso. Qual a capital do Mato Grosso, Will? Depende. Não, Mato Grosso. Não mete essa, não. Tem criança assistindo, né, Nina? Isso é verdade. Pessoas, é importante conhecer geografia. Eu vou aproveitar para contar o que aconteceu num grupo essa semana. Pronto, lá vem. Piadinha, né? Uma vaca chega para comer matinho e o matinho responde ela de forma grosseira. Nossa. E aí o próximo quadrinho seria ela dizendo, nossa, e aí pintado o estado de Mato Grosso. A pessoa pintou o estado da Bahia. Então a resposta ficou, nossa, que Bahia. Mas, gente, o que a Bahia tem a ver? Não, que Mato Grosso. Mato Grosso não é aí. É um pouquinho mais pra baixo. E vai pra esquerda também.
Agora, por exemplo, o Will já sabe qual é a capital de Mato Grosso. Diz aí, Will. Tá porque ele né, deu tempo, né? Se porra. Não, já deu tempo de pesquisar. Peraí. Não tava nem pesquisando, achei que ele já tinha até esquecido. Claro, obviamente. Assim, né? A gente acredita em Will. Bom, o que mais? que mais do Santos então temos, Marcão, pra gente finalizar? Não, é isso, não temos o clássico hoje, não temos jogo durante a semana, o próximo jogo daí é só no domingo que vem contra o Red Bull. Né? Muito bem, então hablamos... Lá dá pra acalmar os ânimos dos santistas, coitado. Vai infartar tudo isso aí, mano. Calma, tomara que venha uma assim. vitória hoje pra dar uma acalmada nos ânimos. Existe desfibrilador. Bom, vamos então... Hoje eu sou santista desde criancinha. Se acaba. Tá meio velho mesmo, ó. Isso também é verdade. Fatos são fatos. Meio que é mentira, né?